Pode fazer a leitura? Pode. Então, hoje será diferente, não é o Evangelho, né? É uma história que depois o Paulo vai desenrolar melhor. Ela chama assim. Já de quando a gente passa essa história aqui, porque muitas pessoas novas vindo, chama Aprofunde Suas Raízes. Existia um médico cujo hobby era plantar árvores no enorme quintal de sua casa. O que mais chamava a atenção era o fato de que ele jamais regava as mudas que plantava, e as árvores demoravam muito a crescer. Certo dia, seu vizinho perguntou-lhe por que não regava as mudas para que elas crescessem mais rapidamente. Então ele expôs sua interessante teoria. Disse que se regasse suas plantas, as raízes se acomodariam na superfície e ficariam sempre esperando pela água mais fácil, vinda de cima. Como ele não as regava, as árvores demorariam mais para crescer, mas suas raízes tenderiam a migrar para o fundo, em busca da água e das várias fontes de nutrientes encontradas nas camadas mais inferiores do solo. Assim, segundo ele, as árvores teriam raízes mais profundas e seriam mais resistentes nas tempestades. Depois desta conversa, seu vizinho mudou-se e passou alguns anos fora. Ao retornar, notou que na casa do médico havia um lindo bosque. Fazia um vento muito forte e gelado. As árvores da rua estavam arqueadas ao rigor da ventania. Entretanto, no quintal do médico, as árvores estavam sólidas, praticamente não se moviam, resistindo implacavelmente àquela tormenta. Muitas vezes, diante de um problema ou situação difícil, ficamos esperando a solução vir do lado de fora e nada fazemos para que as coisas sejam diferentes. Deixemos de ir buscar a solução dentro de nós, não usamos nossa força interior, que é a capacidade que temos de ser maiores que os problemas. Coragem, você pode buscar essa força dentro de você. Aprofunde a partir de agora as suas raízes e busque essa água nas profundidades do solo. Não espere mais que alguém venha regar o seu jardim. Segure nas mãos de Deus e supere as tempestades da vida. É isso. Enquanto ela contava a historinha, eu lembrei de uma frase daquela música que... Uma homenagem ao Cazuza, depois que ele faleceu, né, que diz assim: o poeta não morreu, foi ao inferno e voltou. Vocês conhecem essa musiquinha, né? Conhecem. Então, essa busca pelo inferno, o inferno quer dizer o quê? Profundeza. Aquilo que está dentro das profundezas. Foi usada, lógico, para retratar os lugares de suplício, como o Tártaro da Antiguidade, tantas outras representações de instâncias criadas para o sofrimento, para a punição. Né? O inferno, na realidade, está dentro da gente, assim como o céu. Nós criamos o nosso inferno, nós criamos o nosso céu. Essa busca profunda que essas raízes fazem em busca de água e tornam as árvores, portanto, mais fortes para resistir, né, às intempéries, ao vento, às mudanças climáticas, né, a tudo aquilo que a natureza provoca. Essa busca, ela representa aquilo que nós temos que buscar. Buscar nessas profundezas. E não ficar apenas na superfície, esperando essa água fácil que chega do lado de fora de alguém que cuida da gente. Né? Ou cuida de mim, resolve para mim, me salva, porque eu sou frágil, porque eu sou impotente, porque eu preciso de você. Então a gente constrói uma série de convicções de fraqueza, de impotência, e vive de pires na mão pelo mundo à espera de socorro. Isso é árvore frágil. O primeiro vento que surgir vai derrubar.
vai arrancar. Agora, a árvore que buscou nas profundezas, que fez com que essas raízes fossem buscar águas profundas, porque não estava recebendo água de ninguém, essa sim se fortalece. Gente, não à toa o Jesus dizia no Sermão da Montanha, que está em Mateus, felizes os que sofrem. A gente fala sempre isso. E as pessoas ficam horrorizadas. Porque como que eu posso ser feliz com o sofrimento? Não, o sofrimento, ele está promovendo crescimento, promovendo fortalecimento das tuas raízes. Está tornando você uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais poderosa, uma pessoa com mais recursos para enfrentar as adversidades. Então, quando vem qualquer vento, qualquer tempestade, você, através do sofrimento e do fortalecimento das raízes que cresceram profundamente nesses períodos difíceis, você não é abatido. Então, esse conto é um conto maravilhoso e bonito por causa disso. Porque ele nos mostra que nós temos que ter um outro olhar sobre as dificuldades que a vida nos impõe. E não esse olhar de revolta, de desânimo, enfim, de se render, de se entregar e de desistir. Essas árvores que estavam à espera da água na superfície desistiram, desanimaram, se entregaram. Né? Então é isso, gente. Então, sem sofrimento não há crescimento. A realidade da vida, como dizia Buda, é o sofrimento. Essa é a primeira grande, nobre verdade. A segunda nobre verdade do discurso de Buda. O sofrimento tem uma causa. Ele não surge por acaso. Ele tem uma causa. A terceira nobre verdade de Buda, que a causa do sofrimento é o apego. O apego nos torna escravos desse mundo. O apego faz com que a gente desenvolva uma servidão pelos desejos. Nós nos tornamos escravos dos nossos desejos. Porque apegados a esse mundo, buscando a felicidade nesse mundo, nós vamos tentar, de qualquer forma, nos realizarmos nesse mundo. E aí a gente olha os padrões de felicidade do mundo. O que a gente enxerga? Dinheiro. Aí a nossa vida se torna uma busca pelo dinheiro. Como o vídeo do ratinho. Vocês se lembram bem quem assistiu? Só que essa busca, a gente paga um preço muito alto por isso. Porque isso implica em nós renunciarmos à busca verdadeira, pelo eu verdadeiro, a busca pela realidade, pela realização, pela iluminação. A gente deixa tudo isso de lado e vive em busca nessa escravidão do mundo, né? Servindo a esse Deus, servindo a Mamon, como está nas Escrituras, servindo àquele que nos escraviza, aquele que nos quer todos iguais, aqueles que querem nos manipular, para extrair da gente o que nós temos de mais nobre, que é a nossa força, que é a nossa capacidade. Então, nós somos meio que sugados para as profundezas de Maya, desse mundo de ilusão, como está nas Escrituras hindus. Nós somos meio que sugados para essa realidade, porque não temos consciência, uma consciência desenvolvida daquilo que importa, daquilo que é relevante, daquilo que vai fazer a diferença na nossa vida. Então, aqueles que buscam
espaços como esse, onde questões como essa são apontadas e discutidas, aqueles que buscam a companhia de livros de teor elevado, escrituras sagradas, que buscam a informação, que buscam esse desenvolvimento, essa compreensão, essa expansão, esses estão no caminho. Agora, aqueles que negligenciam tudo isso, acham tudo isso uma bobagem, condiciona a sua felicidade às conjunções externas. As coisas têm que estar favoráveis, as coisas precisam corresponder às suas expectativas para você ser feliz. Isso não vai acontecer. Nunca. Porque não é o mundo que vai corresponder às suas expectativas, é você que está correspondendo às expectativas do mundo. Porque o mundo quer isso. Quer essa tua ignorância. Quer essa tua cegueira. Quanto mais cego e ignorante você for, mais você atende às expectativas do mundo. Mais fácil você pode ser manipulado. A deusa Maia, eu passei no curso de quarta-feira, eu acho, né? É uma deusa que ela é representada sempre de olhos fechados. Uma deusa belíssima. Ela é sempre representada de olhos fechados. Em qualquer estatuário, em qualquer imagem que a gente vê, Maia, ela está de olhos fechados. Por quê? Porque representa a nossa condição nesse mundo de Maia. Estamos de olhos fechados, estamos na escuridão, estamos na ignorância. Se a gente não buscar, não tiver interesse em enxergar algo além, em querer, sabe, desenvolver a nossa consciência e seguir nessa condição escrava, a possibilidade de nós sermos arrastados como essas árvores frágeis aí, pelos primeiros ventos que surgirem, é muito grande. Então, como eu estava falando do sofrimento, o sofrimento, ele se impõe a todo mundo. Porque existe uma lei, existe um princípio na natureza, que é a lei de evolução. Tudo precisa evoluir. Tudo que vibra está inserido dentro de um princípio de evolução. Cada ser vivo, cada átomo, cada molécula. E não seria diferente com a gente. Nós também estamos sob esses princípios. E o princípio de evolução, ele funciona assim. É algo que se impõe a todo mundo. O que é um princípio, gente? Princípio é o seguinte. Princípio é uma coisa que é certo hoje, era certo há 1000 anos atrás, era certo há 1 milhão de anos atrás, e vai ser certo daqui a 2 milhões de anos, vai ser certo por toda a eternidade. Princípio não muda. Princípio é sempre princípio. Então, vamos supor, dizer a verdade é um princípio. Né? A gente encontra nos yamas e niyamas, a gente encontra satya, que é dizer a verdade. Então, quem diz a verdade está correto. Quem vive na mentira está errado. Não é isso? Isso é hoje. Isso era 100 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, e vai ser assim durante toda a eternidade. Porque isso é um princípio. E não está só relacionado a tempo, está relacionado a espaço. É certo aqui no Brasil, é certo no Japão, é certo na Rússia, é certo nos Estados Unidos, é certo na Índia, é certo em todo lugar. Então, o princípio é aquilo que está presente no tempo e no espaço, de forma imutável e eterna. Quando conhecer os princípios é conhecer como funciona a natureza. A ignorância significa que nós não conhecemos a natureza, não conhecemos os princípios, e são muitos eles. E quanto mais a gente começa a entender como é que as coisas funcionam, mais a gente tenta se ajustar.
para avançar, para evoluir, para sofrer menos. Porque o sofrimento, o que é? É uma transgressão desses princípios. Ora, existe o princípio do amor e da caridade. Se impõe a todo mundo. Todo mundo precisa desenvolver a sua capacidade de amar. Todo mundo precisa aprender a amar. Portanto, quando você não ama, ou quando você tem raiva e odeia, que é o oposto, é quando você está numa trincheira oposta ao amor, você está transgredindo esse princípio. Por isso que tem que existir o perdão, a compreensão, a aceitação, a tolerância, todas essas virtudes, a paciência, tudo isso tem que ser executado para nos trazer de volta para onde? Para o nosso lugar. O lugar de onde a gente nunca devia ter saído. Trazer de volta para a casa do Pai, que é o aqui, o agora, o presente, o que somos. O nosso aspecto divino. É o retrato da nossa profunda integração com a realidade, com a verdade. Então a gente tem que observar onde que a gente está transgredindo. E tem que ter interesse em buscar esse conhecimento, buscar esse entendimento. Todos esses princípios, por exemplo, foram trazidos e mostrados por Jesus, por Buda, por Krishna. Quem pegar o Bhagavad Gita para ler, vai entender que está tudo ali. Tudo aquilo tem sido repetido e repetido e repetido ao longo dos milênios para as pessoas. A verdade é uma só. O caminho, como dizia o Renato Russo, é um só. Não tem vários caminhos. O caminho é esse, é o do desapego. Então existe, sim, uma causa do sofrimento, mas existe um meio de se livrar do sofrimento, que é através do desapego. Pense no que te faz sofrer. Olha o caminho. Esse é o caminho. Direção oeste, pela via. Está mandando vir para cá. Esse é o caminho. 366, só faltou lá. Então pense no que te faz sofrer. Qual a única forma de se livrar desse sofrimento? Não tem outra, gente. É o desapego. O desapego é... Liga aquela tecla conhecida. Tá? Desapega. Ó, tá bom. Falou isso de mim? Fez aquilo para mim? Me traiu. Não me machucou. Quando você desapega, acabou o sofrimento. Olha que coisa louca. O Buda falou isso há o que é 6 séculos antes de Cristo, não, 4, 5 séculos antes de Cristo. Isso está até hoje presente como uma fórmula extremamente poderosa. As coisas só fazem a gente sofrer porque nós estamos apegados a ela. Desapega. Mas eu queria ser mais bonito, eu queria ser assim. Desapega desses padrões. Desapega da opinião do outro. Desapega da necessidade de cumprir as expectativas externas. Desapega da necessidade de ser aprovado, de ser aceito, das pessoas gostarem de você. Você se liberta de tanta coisa quando você começa a aplicar o desapego. O desapego é desconstrução. É quebrar todos esses grilhões. Gente, a gente está todo mundo dentro de uma cela e não está percebendo que as grades dessa cela sempre estiveram abertas. É só sair. Mas não, a gente quer ficar ali dentro. A gente está preso porque gosta. A gente está preso porque se sente realizado ali naquela loucura. Isso é loucura. É igual o ratinho na ratoeira lá. Ele se submete a essa ratoeira para pertencer ao mundo, para fazer parte do mundo, para ser aceito. Então não tem instrumento mais poderoso do que o desapego.
existe um caminho para o desapego, que é a quarta nobre verdade. O caminho para o desapego é o caminho óptico. Quem quiser estudar, estude esse primeiro discurso do Buda. Porque fala tudo aquilo que está no Sermão da Montanha, de uma outra forma. Fala tudo aquilo que Krishna falou para Arjuna, de uma outra forma. Porque são verdades universais que falam do quê? Dos princípios da natureza. Princípios imutáveis. Então a gente tem que aprender a soltar, a se desinteressar, a largar a mão, igual diz meus tios que são do interior, que eu fui criado por eles, e meu pai faleceu muito cedo, larga a mão disso. Isso tem uma sabedoria por trás de uma frase boba dessa, mas tem uma sabedoria tão grande que só quem sofreu muito, experimentou muitos dissabores na vida, consegue dizer uma frase dessa com tanta autoridade. Menino, larga a mão. Mas não é que ele tem razão, e se larga a mão dele, é poderoso mesmo? Não é isso? Não precisa estudar em nenhuma faculdade de filosofia, não, para entender isso. A própria vida vai te mostrar e vai te revelar. Tá bom, gente?